A seguir, Hora da Notícia. Na série de entrevistas sobre adoção, hoje vamos falar das alternativas de acolhimento para crianças e adolescentes em Passo Fundo. As atividades desenvolvidas durante as férias para quem busca conhecimento na área da computação é a Academia de Hackers. O trabalho de avaliar os grãos e prestar serviço a cooperativas. Nós vamos mostrar as atividades realizadas pelo Laboratório de Cereais do CEPA e o curso de Engenharia de Alimentos aqui da UPF. E ainda, na dica de alimentação saudável, nós vamos mostrar como preparar um suco bem nutritivo. É a mistura de manga com cenoura. Hoje é terça, 16 de janeiro, é hora da notícia. O elenco do Esporte Clube Passo Fundo foi apresentado ontem e começou hoje a preparação para a divisão de acesso 2018. O grupo de jogadores inicia a pré-temporada com avaliações aqui na UPF, como você está acompanhando aí nas imagens. Hoje e amanhã, os atletas vão passar pelo Laboratório de Biomecânica, aqui da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Eles fazem um aquecimento na bicicleta, depois testam a flexibilidade e a impulsão vertical e ainda verificam o equilíbrio muscular e medem força em um aparelho chamado de dinamômetro isocinético. Todo o processo é acompanhado por um grupo de professores e alunos aqui da universidade. Para alguns, férias é tempo de diversão, mas há quem prefira aproveitar esse tempo extra para também aprender. E por 2 dias, a UPF está promovendo uma atividade de férias da Academia de Hackers. O que acontece no palco no teatro? É onde acontecem as coisas, é no palco. Ou seja, vocês vão programar alguma coisa e esse alguma coisa vai aparecer no palco. Os motivos para estar aqui são muitos. O Felipe, por exemplo, quando for adulto, pretende trabalhar na área da computação. Eu quero trabalhar na segurança da informação. Eu todo dia estou usando o computador, tentando aprender coisas novas. A temática da atividade é programação. Isso porque programar computadores ajuda as pessoas a pensar e a resolverem problemas com mais facilidade. E para desenvolver as aulas, o professor usa o Scratch, um programa destinado à criação de sequências animadas para a aprendizagem de programação de forma simples. Vão aprender noções básicas de programação e também métodos de programação. A gente vai usar o Scratch, que é o programa que a gente usa no projeto Escola de Hackers. E eles vão, então, dentro das suas características e das competências da idade, vão aprender a fazer programas de computador. O curso tem duração de 8 horas. Estão participando 50 crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. As aulas são ministradas por um professor da Ciência da Computação da UPF. Portanto, na hora que tu dominar o Scratch, para te passar para a robótica é um passinho rapidinho, tá bom? O desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, né? A aprendizagem de uma linguagem que vai ser a linguagem do mundo, né? Para escrever o mundo. Crianças e adolescentes que vivenciam todo tipo de negligência, violência e abandono por parte da família biológica ou extensa são amparados por decisão judicial, acomodados em instituições de acolhimento para serem adotados devido à total impossibilidade de retorno à família de origem. Na série de entrevistas que estamos apresentando durante esta semana sobre adoção, hoje nós vamos tratar das alternativas e desafios que envolvem as etapas de acolhimento, quando justamente a reintegração à família não é possível. Para falar sobre o assunto, nossa convidada aqui no estúdio é a coordenadora de Proteção Social Especial da Sencas, Helenir Chapuis. Seja muito bem-vinda, Helenir, ao UPF TV. E eu começo já lhe perguntando, quando a criança e o adolescente necessitam ser afastados da família biológica, quais são as etapas, as alternativas possíveis?
Obrigada pelo convite. Então, quando há essa necessidade, é quando já foram esgotadas todas as possibilidades da criança permanecer na sua família de origem, né? Então, o juiz determina o encaminhamento para que se faça uma busca à família extensa ou ampliada, que são os avós, tios, ou padrinhos que têm uma relação afetiva com essa criança, né? Não sendo possível isso, então, por determinação judicial e mediante graves violações de direitos, porque não é por qualquer motivo que se afasta uma criança da sua família nuclear, então, existem programas como o Programa de Famílias Acolhedoras, né, que é um programa que nós temos no município, que existe em alguns municípios do Brasil, e precede o acolhimento institucional. Na própria lei diz que primeiro se busca famílias acolhedoras, que são pessoas habilitadas para acolher essas crianças, enquanto durar o processo de verificar a possibilidade de retorno à família de origem ou de ser encaminhada para uma família adotiva. A casa de acolhimento, então, acaba sendo a última alternativa de proteção a essa criança, a esse adolescente. Exatamente. Então, na impossibilidade de famílias acolhedoras com o perfil adequado àquela criança que está sendo acolhida, então se encaminha para as instituições, para as casas de acolhimento institucional. Qual é o tempo máximo que uma criança pode permanecer em uma casa de acolhimento? Ou não há essa... A lei prevê até 18 meses, né? Houve uma alteração com essa nova lei agora. Mas nós sempre pensamos no tempo mínimo, né? Na verdade, nós precisamos trabalhar, a partir do momento que a criança é acolhida, temos que trabalhar com celeridade para abreviar o tempo de permanência na casa de acolhimento. A lei prevê 18 meses, porém, se houver necessidade de permanecer mais tempo, ela pode permanecer. Nem todas as crianças e adolescentes que estão em uma das casas de acolhimento de Passo Fundo estão aptos para adoção. Há o desejo da Justiça, por parte da Secretaria, de que o maior número possível retorne às suas famílias. Isso, a reintegração familiar ou a manutenção da criança na família de origem, ela precede a qualquer outra providência, qualquer outra medida. Então, se trabalha no sentido de reorganizar essa família, de organizar algum vínculo que a criança já tenha estabelecido, para que ela possa retornar a este convívio. E, posteriormente, na impossibilidade de não ter nenhuma condição, nenhuma situação que favoreça ao retorno desta criança à sua família de origem ou família extensa, aí, então, há o encaminhamento para a adoção. São quantas casas de acolhimento hoje em Passo Fundo, Helenir? Atualmente, nós temos 3 casas de acolhimento que atendem crianças de 0 a 18 anos e em até 20 crianças cada um desses equipamentos, cada uma das casas. E elas trabalham com um número máximo hoje, cada uma delas, ou vocês têm um número menor em cada uma dessas casas? Nós temos aproximadamente, em todas as casas, 50 crianças, então elas estão distribuídas entre essas 3 casas. Dentre as casas, né? Então está sob controle em relação à questão do máximo, mas é uma coisa muito relativa também. Hoje nós temos um número, amanhã podemos ter outro, pode diminuir, como pode aumentar, né? Destas 50 crianças e adolescentes que hoje estão nas 3 casas de acolhimento de Passo Fundo, quantas estariam aptas a serem adotadas? Eu não saberia assim exatamente o número, mas talvez uma porcentagem de uns 30%, 30%, 40%. Porém, as crianças que nós temos, que já estão com o seu processo jurídico definido, né, e aptas para adoção, são já as crianças maiores, né? São crianças que já têm mais de 7 anos, 7, 10, 12 anos, alguns adolescentes. Então, há uma dificuldade maior em se encontrar família substituta para essas crianças. Amanhã nós vamos falar aqui sobre adoção tardia, que tem muito a ver com isso que você está falando aqui. Helenir, você durante muitos anos trabalhou em casas de acolhimento em Passo Fundo, sabe exatamente qual é a realidade. Que dilemas, que dificuldades, que conflitos vocês lidam lá todos os dias com crianças com realidades diferentes. Algumas serão adotadas, outras irão retornar às suas famílias. Eu acho que o dilema mais difícil é que nós procuramos, né, enquanto Estado, né, substituir a família, substituir pai e mãe, né, substituir alguém que vai proteger e cuidar dessas crianças. E não é uma tarefa fácil, porque são várias crianças e cada um com a sua história, né, com a sua realidade, a maioria delas desejando muito voltar para casa, estar em casa ou ter uma família que possa cuidá-la.
O trabalhador de uma casa de acolhimento é uma espécie de pai e mãe. Precisa colocar para dormir, dar o remédio, levar ao médico e, de fato, substituir a família em todas essas situações também. É o que se procura fazer, né? É o que se tenta fazer, mas logicamente que não é, né? Não é a casa da criança, não é o que a lei garante, que é que toda criança tem o direito de ser criada, né, no seio de uma família. O ideal seria, logicamente, que essas casas nem existissem. Esse seria um sonho. Isso seria um sonho, né? Menos é mais, né? Menos crianças nas casas de acolhimento ou nos programas de acolhimento significa que nós, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto mães, enquanto pessoas, estamos cuidando bem das nossas crianças e adolescentes e garantindo a eles, né, o que eles merecem e o que a lei estabelece também. Lenir, muito obrigada pelas informações aí. Uma boa semana de trabalho para você. Obrigada. E amanhã nós seguimos com essa série de entrevistas e nesta quarta-feira nós vamos falar então sobre a adoção tardia. O projeto Música na Praça está com inscrições abertas. Ele é realizado pela Prefeitura de Passo Fundo, em parceria com a Associação Passo Fundense de Músicos e Compositores. Os interessados têm até 20 de janeiro para apresentar a documentação completa para a inscrição. O material deve ser entregue na Secretaria de Cultura, que fica na Avenida Brasil 792, ao lado do Teatro Municipal. A lista com os escolhidos para participar desta quarta edição do projeto, que prevê diversas apresentações em espaços públicos da cidade, vai ser divulgada no dia 26 de janeiro no site da Prefeitura de Passo Fundo. Depois do intervalo, tem uma dica refrescante e nutritiva. É suco de manga com cenoura. Nós já voltamos. A terça-feira deve seguir com tempo nublado e pancadas de chuva, mas será que ela permanece nos próximos dias? Nós vamos saber agora como fica o tempo. O sol aparece entre nuvens nesta quarta-feira, mas fica encoberto na maior parte do dia. Mínima 19, máxima 24 graus. A instabilidade permanece na quinta-feira. Mínima 21 e máxima 25 graus. A partir de hoje acontece a exposição Tempo de Ausência 30 anos sem Josué Guimarães. Ela é promovida pelo Conselho Estadual de Cultura e Fundação Cultural de Canela, no Espaço Memória da Cultura em Porto Alegre. O acervo literário de Josué Guimarães, ele é cedido pela Universidade de Passo Fundo. A abertura da exposição é hoje às 5h30 da tarde. Fez aquela faxina em casa ou no escritório e encontrou livros que não usa mais e quer doá-los. Bom, a Biblioteca Municipal de Marau está recebendo essas doações. As obras serão incluídas no patrimônio público e vão estar à disposição da população para a leitura. Se você ficou interessado, a biblioteca em Marau fica no andar de baixo da Casa de Cultura, bem no centro da cidade. O telefone é esse que aparece aí na tela. Durante esta semana, estamos oferecendo a você que nos acompanha sugestões de alimentos leves que refrescam o organismo e que trazem aí uma série de benefícios por serem nutritivos e saudáveis. A receita de hoje vem do curso de nutrição aqui da UPF e é um suco de manga com cenoura. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um suco de laranja e manga. É um suco refrescante para consumir no verão. Os ingredientes são: 1 copo de suco de laranja sem coar, pedaços de uma manga pequena, uma cenoura pequena picada, suco de um limão e 2 copos de água. E agora vamos ao preparo. Vamos colocar os ingredientes no liquidificador. Então, primeiro o suco de laranja, os pedaços de manga, a cenoura picada, o suco do limão e os 2 copos de água.
Bem, agora vamos liquidificar. Está pronto, agora é só servir. Bom apetite! Sabe aquele pão amanhecido? O que fazer com ele? Amanhã a gente conta para você. Avaliar a qualidade de grãos e farinhas de cereais através da pesquisa, da extensão e da prestação de serviços, com demandas locais, regionais e nacionais. Reveja na reportagem como funciona o trabalho do Laboratório de Cereais do CEPA, que funciona junto ao curso de Engenharia de Alimentos aqui da UPF e que já tem aí uma história de praticamente 20 anos. Quem não gosta de um pão quentinho e fresquinho? Só que para o pão ficar assim, pronto para ser assado e em breve consumido, além da técnica, é preciso que o principal ingrediente, nesse caso a farinha de trigo, tenha qualidade. A análise de panificação que está sendo feita nesta padaria experimental é uma das cerca de 30 realizadas neste laboratório de cereais do Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF, o CEPA, e atestar a qualidade de grãos e farinhas de cereais como trigo, milho e aveia é o principal objetivo desse laboratório que está em funcionamento desde 1999. Esse laboratório ele é fundamental para a cadeia do trigo no estado, no país, e hoje ele cumpre um papel muito grande, que é justamente de avaliar, atestar a qualidade do trigo gaúcho, do trigo produzido aqui no estado e buscar o melhor destino desse trigo em termos de uso. Para pão, para biscoito, bolo e em função da genética do material como tal. Aqui são feitos ensaios de alveografia, atividade de água, capacidade de retenção de solventes, cor de farinhas, farinografia, moagem experimental, teor de glúten, entre outros. É também nesse espaço que são percebidas as características tecnológicas da farinha, como ela se comporta, informações que vão direcionar o uso da matéria-prima. E com isso, de acordo com a necessidade de avaliação, vai se fazer as análises pertinentes à matéria-prima que eu estou recebendo. O César Augusto veio de Espumoso para deixar esta amostra de trigo para ser analisada. A cooperativa de Espumoso, onde ele atua, tem 57 anos de história, se aproxima dos 6.600 associados e tem o trigo como carro-chefe. E a UPF é uma importante parceira. E a gente é bastante feliz porque hoje a cooperativa está vendendo seus produtos no Espírito Santo, em Minas Gerais, sul da Bahia, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos projeto para ampliação, temos em torno de 180 mil hectares de produtores hoje plantando culturas anuais. E o trigo é uma cultura pioneira na nossa região, na década de 50, onde se iniciou o processo de desenvolvimento fundiário de nossas pequenas propriedades. Esses relatórios que saem daqui, que expedido por técnicos, né, de alto gabarito, faz com que nos dê um processo de certificação a quem está adquirindo nossos produtos e serviços. E é desde 2005 que o Laboratório de Cereais da UPF está credenciado no Ministério da Cultura. O número de amostras recebidas aqui alcança as 2.000 por ano. O laboratório atende a produtores de grãos, cerealistas, cooperativas, moinhos e fabricantes de produtos de panificação de todo o Rio Grande do Sul e até mesmo de outros estados. São 18 anos de atividades que contaram, na época, com um investimento inicial de $120 mil. A história do laboratório é bonita, ela nasce após o meu retorno do doutorado, na verdade um doutorado feito na área de grãos e nasce a partir do incentivo da FAPERGS para que se consiga a pesquisa interagir com a empresa. Nos anos 90, um colaborador ativo do laboratório foi o empresário Celso Menegas, que na época era dono de moinho. À época, nós tínhamos aqui em Passo Fundo uma indústria de moagem de trigo e estávamos iniciando com uma de fabricação de massas alimentícias.
E então precisava de um apoio técnico, e aí, como eu conheci o professor Luiz Carlos lá na UPF, ele prontamente passou a nos atender tecnicamente e nos ensinar a produzir massa, né, com qualidade. E o que a gente conseguiu, eu acredito, né, naqueles primeiros anos, e melhorando o que a gente fazia através do apoio dele. Depois, com a instalação do curso de Engenharia de Alimentos, ele também começou a nos ceder e indicar alguns alunos para estagiarem conosco. E a partir daí, então, eu consegui a participação da empresa, juntamente com os recursos da FAPERGS, iniciar o laboratório. De lá para cá, a gente foi cada vez mais qualificando, melhorando e principalmente ampliando o nosso espaço e as nossas atividades. O laboratório é o primeiro privado do Brasil a ser apoiado pela Renali, Rede Nacional de Análises de Alimentos. Aqui, ensino, pesquisa e extensão se unem para garantir a qualidade. Conta com a estrutura do laboratório de panificação do CEPA e do laboratório de panificação experimental do Parque Tecnológico da UPF. Então nós temos aqui alunos tanto do ensino médio, da graduação, do mestrado, doutorado e de pós-doutorado da UPF, e também em parceria com outras instituições, desenvolvendo pesquisa científica, pesquisa científica de ponta. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Até lá!